gente inicia essa sessão fazendo uma breve revisão sobre pontos aí essenciais que vocês considerem nessa reta final. Então, para aqueles que já solicitaram esse documento, que pretendem aplicar esse ano, esse é o momento de vocês realmente fazerem a conferência se esses pontos estão corretos, se eles estão alinhados, fazerem uma autorreflexão do que vocês podem melhorar, ou se vocês já estão tranquilos com relação a esse requerimento na aplicação de vocês. Então, sobre cartas de recomendação, principalmente para aqueles que vão aplicar ainda esse ano, é essencial que vocês já estejam em contato com os recomendantes de vocês, que façam conferências constantes. Então, a gente possui algumas aulas na plataforma que abordam o processo de preenchimento das informações dos recomendantes no site da aplicação. Então, para aqueles que não saibam, muitas vezes vocês precisam inserir o e-mail de contato do recomendante de vocês na plataforma de aplicação. Então, através desse e-mail, vocês conseguem monitorar, em uma grande maioria dos sites, qual é o status do envio das cartas de recomendação de vocês. Então, vocês conseguem verificar se os professores, se os profissionais, se os supervisores de vocês já fizeram o envio das cartas para a universidade ou não. Essa é uma ótima forma de vocês terem controle, de vocês terem conhecimento se as cartas de vocês já foram enviadas para os programas. Então, eu recomendo que vocês também deem uma olhada nessas informações de acordo com cada universidade, com cada programa que vocês irão aplicar, para que vocês tenham realmente esse conhecimento do status de envio desse requerimento na aplicação de cada um de vocês. E aí, outro ponto importante é pensar em pontos que poderiam ser adicionados nas cartas de recomendação. Então, para aqueles que já assistiram às aulas, vocês viram que na maioria das vezes é importantíssimo que vocês forneçam um template, forneçam um modelo para os recomendantes de vocês sobre como poderia ser a escrita da carta. Então, como que os recomendantes poderiam escrever sobre um determinado ponto, sobre uma determinada skill que vocês possuem dentro da carta de recomendação. Então, é essencial que vocês deem esse guia, que vocês façam essa ponte entre como deve ser a escrita da carta de vocês, pensando em uma aplicação para um programa de pós-graduação. Então, quando vocês fazem essa escadinha, quando vocês constroem esse caminho entre vocês e o recomendante de vocês, vocês têm certeza que o documento a ser enviado, as cartas de recomendação, elas vão atender ao que é esperado pelo programa. E dessa forma, vocês têm ali um requerimento forte, um requerimento que está a favor de vocês no processo de aplicação. Então, algo que vocês podem fazer caso o recomendante de vocês dê liberdade para que vocês façam sugestões, para que vocês vejam ali o documento antes do envio. Se vocês verificarem algum ponto que poderia ser melhorado, que poderia ser modificado de alguma forma, não tenham medo de sugerir a modificação ou de mencionar um determinado ponto que vocês acreditam que também poderia ser ressaltado na carta de vocês. Então, realmente tenham o controle, forneçam as orientações corretas para os recomendantes, para que vocês tenham certeza que as cartas de vocês vão estar elaboradas corretamente e vão estar ressaltando todos os pontos positivos para aquela determinada aplicação. Terceiro ponto, mas não menos importante, algo que é muito ressaltado nas aulas de cartas de recomendação. Para aqueles que já assistiram às aulas, vocês vão se relembrar desse ponto que eu vou mencionar agora. E para aqueles que são novos, vai ser muito bom porque vocês vão ter a oportunidade de aprender isso com relação a esse requerimento. Algo que é valorizado, algo que tem um olhar específico quando nós falamos sobre carta de recomendação, é
o fato de, além de mencionar ali as skills, quais são as características daquele determinado aluno, daquele determinado aplicante, é o fato de realizar um posicionamento de como ele é em relação aos outros alunos, em relação aos outros colaboradores de uma empresa, por exemplo, pois isso menciona o quão bom aquele aluno é, o quão empenhado, quão dedicado, quão esforçado aquela pessoa, aquele aluno, aquele aplicante é em relação aos outros alunos ou em relação aos outros colaboradores. Então, um ponto, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente esteja falando de uma carta de recomendação de um professor para você. Você pode sugerir para esse professor, para o seu recomendante, inserir na sua carta alguma informação que faça essa breve comparação de como você era como aluno, como seus comportamentos se destacavam em relação aos outros alunos da turma, por exemplo, ou o quanto a sua atitude para resolver um determinado problema ou para liderar um determinado projeto dentro da sala de aula se destacou em relação aos comportamentos que aquele professor vinha visto nas outras turmas de alunos. Então, tudo isso são pontos que vocês podem refletir e que vocês podem elencar aí algumas ideias e algumas sugestões para que elas sejam mencionadas nas cartas de recomendação de vocês. E aí, pontos essenciais quando a gente fala sobre carta de recomendação também. Verifiquem sempre as questões de formatação das cartas. E o que a gente quer dizer aqui quando a gente fala sobre formatação? Verifique em qual papel a carta está sendo elaborada. Então, para aqueles que trabalham em empresas, para aqueles que são professores e trabalham em universidades, vocês podem orientar esses recomendantes a utilizarem o papel timbrado da instituição ou da empresa. O papel timbrado, para aqueles que não conhecem, para aqueles que nunca ouviram falar sobre, é uma folha. Você pode verificar se a instituição ou se a universidade já possui um modelo específico de papel timbrado. Caso não possua, algo que vocês podem elaborar é incluir ali no topo desse arquivo, né, desse documento em Word, por exemplo, a logo da universidade, a logo da empresa, e qual é, por exemplo, o endereço, qual que é o telefone, qual que é a localização dessa instituição ou dessa empresa. E aí, outro ponto importante, além do papel, de toda essa formatação, é a gente também se lembrar da finalização das cartas de recomendação. Então, normalmente, os recomendantes se colocam à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer ponto que não tenha ficado claro, e também inserem ali as credenciais desse recomendante, que podem ser, por exemplo, número de telefone, e-mail, todas as informações que indicam quais são as formas de contatar aquele determinado recomendante. Qual é a posição dele, se ele é professor, se ele é gerente, se ele é supervisor, se ele é consultor, todos esses dados. E aí, outro ponto também, passando aqui para um segundo ponto de atenção quando a gente fala sobre as cartas de recomendação, é o fato de que essas cartas precisam ser enviadas no idioma correto. Então, principalmente quando a gente fala de aplicações internacionais, é comum que a gente veja esse envio de documentos sendo realizado em inglês. E aí mora uma dúvida de vários mentorados, de vários alunos, que é com relação à tradução dessas cartas para o idioma inglês. Então, caso o seu recomendante não tenha facilidade com o idioma ou não saiba como traduzir esse documento do português para o inglês, vocês podem se colocar à disposição para ajudá-los com a tradução. Então, não precisa ser uma tradução juramentada, por exemplo, vocês podem fazer uma tradução simples, utilizar programas, utilizar softwares que ajudem-os a escrever, né, a fazer essa conversão de idioma corretamente. Então, é algo que vocês também podem já mencionar com os recomendantes de vocês.
E um ponto que eu diria que é essencial que vocês certifiquem-se que as cartas de vocês estão seguindo esse ponto é o fato de personalizar cada uma delas. Então, para quem vai aplicar, por exemplo, para 5 programas de PhD, vocês precisam ter 5 cartas diferentes. Mas, Fernanda, diferentes em qual sentido? Como assim 5 cartas diferentes? Quando a gente menciona cartas diferentes, a grande informação aqui é as cartas elas podem possuir uma estrutura igual, os parágrafos iguais, mas é importante que alguns detalhes, algumas informações sejam modificadas em cada uma dessas cartas. E quais são essas informações? Vocês podem inserir em cada uma delas qual é o nome da universidade, qual é o nome daquele programa que você está aplicando. Então, se você estiver aplicando para programas de PhD em saúde pública, por exemplo, você precisa mencionar logo no início dessa carta qual é o nome da universidade e qual é o programa. Então, nesse caso, PhD em saúde pública na Universidade X. Então, você torna a sua carta pessoal e personalizada quando você tem esse cuidado de inserir essas informações, demonstrando que a sua carta ela não é genérica e que a mesma carta não foi enviada para todas as universidades. Então, isso é algo que vocês ganham vários pontos quando vocês têm esse cuidado em elaborar essas cartas individualizadas, essas cartas personalizadas para cada um desses programas. Outro ponto também que se refere a outro documento, mas a gente também pode mencionar aqui, são as cartas, as essays. E nas essays também é um outro local, é um outro requerimento no qual vocês precisam estar atentos a essa personalização. Então, quanto mais você insere informações ali que demonstram que você conhece o programa, que você conhece a universidade, que você conhece os professores daquele departamento, daquele programa, maiores são as chances de você ser bem recebido, da sua carta ser bem recebida perante aquele comitê de admissão. Então, quanto mais personalizados os seus documentos são, melhor durante o processo de aplicação. E aí, voltando aqui novamente para a carta de recomendação, forneçam templates e modelos para os recomendantes de vocês. Então, é o que a gente já mencionou no início, né, desse requerimento. É importantíssimo que eles saibam como escrever, saibam como iniciar a escrita da carta, saibam como escrever as skills de vocês, como contextualizar todas as situações e todas as habilidades que eles irão inserir nas cartas de recomendação.